Finalmente um livro da série dos Irmãos True Love favoritado. Eu ouvi um amém, gente, já tinha perdido todas as minhas esperanças. Olá, pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Fascínio da Nobreza, o quinto livro da série dos Irmãos True Love. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, Fascínio da Nobreza, quarto livro da série dos Irmãos True Love, que eu já tinha perdido a esperança, né? Quem assistiu as últimas resenhas desses livros aqui, né, dessa série aqui, sabe que os dois últimos foram bem difíceis para finalizar. Eu não gostei, eu detestei, na verdade, não gostei dos personagens, não gostei da história. Eu sei que a escrita da autora é maravilhosa, não tem como negar isso, né, mas eu não gostei das histórias. Eu acho complicado você não gostar das histórias, no caso dos romances, num livro de romance, né? Quando você não gosta do romance, fica difícil de gostar do livro, porque, né, todo o foco aqui da história é o romance dos protagonistas. Então, quando isso não acontece, você acaba não gostando tanto do livro assim. E nesse caso aqui, eu simplesmente amei. Amei a protagonista, amei o mocinho, entrou pra minha lista de crush literário, a mocinha entrou pra minha lista de mocinhas favoritas, e a história, gente, é incrível. Eu pensei que seria o meu livro favorito da série, mas calma que ainda vai ter um que vai tomar esse lugar, né? Que vai pegar o top 1, que é o último livro, que depois eu falo sobre ele aqui pra vocês. Por enquanto, vamos focar nesse daqui, que é meu segundo livro favorito dessa série. Em termos de plot, o primeiro é o melhor. Sério, o plot do primeiro eu não tava esperando. Em termos de romance, mocinho maravilhoso, protagonista incrível, é esses dois últimos aqui. Esse, né, o quinto livro e o sexto livro, que depois eu falo pra vocês. Então vamos lá falar sobre esse livro aqui. Aqui a gente vai ter a história da Fancy True Love, não sei se eu tô chamando o nome corretamente. Fancy True Love é a True Love mais nova e, diferente dos outros irmãos, né, ela é filha mesmo da H. True Love, mas também é filha bastarda porque ela é filha fora do casamento. A H. True Love era viúva quando teve ela. Só que os outros irmãos já eram grandinhos quando ela nasceu. Na verdade, a Fancy, ela é filha do proprietário, né, da casa que a H. True Love morava com seus filhos, e esse proprietário cobrava esses favores sexuais, né, favores, entre aspas, porque a gente sabe que ela era obrigada a fazer isso, né, em troca do pagamento, quando ela não tinha o dinheiro, né, e ela precisava ter um teto ali para colocar sobre a cabeça dos seus filhos. Então, Fancy não sabe dessa história. A H. True Love contou uma história muito fofa, muito romântica. Ela era apaixonada pelo pai da Fancy, que o pai da Fancy era um herói e que acho que ele morreu na guerra, se eu não me engano. Acho que foi uma coisa assim que ela contou pra Fancy. Então a Fancy, ela foi criada ali totalmente protegida, diferente dos outros, né, que não tiveram esse mesmo privilégio. A Fancy também, quando ela chegou à fase ali dela ir pra escola, os irmãos já eram ricos, já tinham condições, já eram todos adultos, todos com seus negócios ali muito bem estabelecidos. Então eles pagaram boas escolas pra Fancy. A Fancy também foi preparada para ser uma dama da alta sociedade e foi preparada para se casar com um lorde. Só que também os irmãos, eles sempre priorizaram a independência. E como todos eles são independentes, inclusive a Julie, né, que é uma mulher, a irmã deles mulher ali, né, eles também decidiram fazer o mesmo com a Fancy. Mesmo a Fancy sendo preparada para uma dama, mesmo a Fancy tendo chance ali de ter um bom casamento, ela precisava ter sua própria independência. E como a leitora ávida que a Fancy era, ela decidiu abrir uma livraria e também fazer trabalhos voluntários ali como professora, ajudando ali as pessoas da periferia londrina que não sabiam ler nem escrever a aprender, né, para poder ter um futuro melhor ali, para conseguir um trabalho melhor. Então é assim que a gente começa, né, a gente já vê esse iniciozinho da história da Fancy lá no livro 4, né, que é o livro do Aiden, né, a gente vê também todo o apoio que os irmãos dão para ela, né, para ela começar o seu negócio, assim como eles ajudaram a Julie, eles também ajudam muito a Fancy, e isso é muito importante porque a gente tá falando de um romance de época, século XIX, então nessa época as mulheres não tinham nenhum poder aquisitivo, né, e os irmãos fazem isso por elas, né, para que elas sejam pessoas independentes, e isso é o que vai encantar a alta sociedade, né, as meninas ali novas, da mesma idade ali que a Fancy, vão ficar todas encantadas por ela ser uma mulher independente, né, por ela não precisar necessariamente de um casamento para sobreviver, né, para se manter ali na vida. Se ela casar, bem, mas se ela não casar, ela tá garantida, ela tem a sua livraria, ela tem a sua casa, ela tem o apoio dos irmãos, ela tem a mãe ali, então ela nunca vai estar sozinha, diferente das damas da alta sociedade que, se não casarem, não tem futuro para elas. Bom, Fancy tá perto de ser apresentada à alta sociedade quando ela conhece Matthew. Matthew é um conde que ele teve que casar, o casamento dele foi um casamento forçado, ele foi colocado numa situação comprometedora. A mulher por quem ele tava
começando a se apaixonar, se aproveitou disso e causou ali uma situação em que os dois fossem pegos em flagrante para que ela se casasse com ele. Mas ela fez isso não porque estava muito apaixonada pelo Matthew e queria garantir o casamento ali. Não, ela fez isso porque ela estava interessada no título dele. Quando ela faleceu, né, a história começa com 1 ano depois do falecimento dessa esposa dele, né, da primeira esposa dele. O Matthew ficou traumatizado com tudo que aconteceu, com como o casamento dele foi ruim, como aconteceu o casamento dele. E ele decidiu não confiar mais em mulher nenhuma. Todas as mulheres estavam ali interessadas, não nele, o homem, mas sim nele, o título, né, no título que ele tinha ali, no dinheiro que ele tinha ali. E por isso que quando a falecida esposa dele divulga uma carta, 1 ano depois, ela deixou tudo preparado, né, para quando ela, antes dela morrer, para depois de 1 ano da sua morte, essa carta ser divulgada nos meios, no meio de comunicação mais popular de Londres, né, no jornal lá londrino. E essa carta foi divulgada dizendo que ela abria mão de mais 1 ano de luto ali do Matthew para que ele conseguisse encontrar outro amor, outra condessa para colocar ali no seu lugar. A carta era uma coisa assim apaixonada, ficou todo mundo encantado. Nossa, como essa mulher amava o Matthew, quando era tudo mentira, né? Não era exatamente isso. Ela fez isso para infernizar a vida do Matthew. E ela conseguiu, porque quando essa carta foi divulgada, as mulheres solteiras e as mamães casamenteiras caíram em cima de Matthew, né, para poder apresentar ali suas filhas, para poder ter um bom casamento ali para as filhas. Então o Matthew resolve sair da alta sociedade, parar de circular ali em má fé, acho que é assim o nome, e vai para os lugares lá de Londres, né, para a periferia de Londres, lugar onde o Mike tá reconstruindo, né, tá reformando, e se hospeda lá num dos muitos prédios do Mike, né? E aí assim que ele conhece a Fancy, ele vai na livraria e os dois acabam se conhecendo. Eles começam a conversar, veem que tem muita coisa em comum. Ele vê o quanto a Fancy é uma pessoa que ajuda os outros, que pensa no bem-estar de todo mundo, que dá aulas ali sem cobrar nada, que empresta livros sem cobrar também. Ela tem a livraria, mas também tem a parte ali que é uma biblioteca, que ela deixa o pessoal pegar os livros para ler e não cobra nenhuma taxa. Então ele vai ver das qualidades da Fancy, mas mesmo assim ele tá sempre com o pé atrás, com medo de revelar quem ele realmente é, né? Revelar que ele é um conde e ela só querer casar com ele, né? Só querer ficar com ele por causa do seu título. Então ele resolve não contar isso pra Fancy e os dois acabam ali se envolvendo. Bom, o Matthew é um mocinho maravilhoso, apesar de que em alguns momentos ele cometeu lá seus errinhos e eu fiquei um pouco incomodada com ele. Quando, por exemplo, ele coloca todas as mulheres no mesmo lugar em que a sua falecida esposa estava, né? Como mulheres interesseiras, como pessoas que iam se aproximar dele só por causa do título e do dinheiro dele. E principalmente quando ele coloca a Fancy nesse mesmo lugar. Mesmo ele tendo provas o tempo todo de que a Fancy era uma pessoa muito boa, uma mulher incrível, que estava completamente apaixonada por ele, ele ainda tem medo de contar quem ele realmente é e isso atrapalhar, né, o relacionamento deles ali e ele acabar não sabendo de verdade se ela casou com ele, por amor ou por interesse. Então, toda vez que ele falava isso, que ele pensava isso, me incomodava um pouco. Eu levei em consideração ali, gente, o trauma que ele passou, né? Tudo que ele passou ali na vida, o casamento dele foi horrível, a gente sabe mais sobre o casamento, como foi o casamento. Se eu não me engano, a mulher dele era infiel, traía ele e tudo mais. E aí, por tudo isso, eu dei uma relevada ali, tá? O Matthew é o mocinho perfeito, entrou pra minha lista de crush literário, sim. Fancy, eu nem preciso dizer, eu amei a independência dela, eu amei que ela vai atrás do Matthew pra resolver as coisas. Um detalhe muito importante desse livro que me fez amar é que tem uma briga aqui entre os dois, né? Os dois começam a discutir e nenhum ouve o outro, né? O que o outro tem pra dizer. Depois eles voltam, né? Quando a briga acaba, que cada um vai pra seu lado, eles começam a refletir e ver que faltou comunicação, faltou diálogo, eles deviam ter ouvido o que o outro tinha pra falar. Então, gente, eu amei isso, porque nunca tem isso nos romances, né? Tem aquela briga, tem aquele desentendimento, depois tudo se resolve, mas não cai a ficha de que, nossa, eu devia ter ouvido o outro, né? Eu devia ter melhorado ali minha comunicação, ter falado o que tava realmente me incomodando e ter ouvido o que o outro tinha pra dizer. Nunca tem isso, né? Sempre tem aquele mal entendido que se resolve assim do nada, mas sem cair a ficha de que faltou ali comunicação. E isso acontece nesse livro. Então eu amei esse detalhe também. Amei a livraria da Fancy, amei que a Fancy se tornou a queridinha ali da alta sociedade, né? E amei a declaração do Matthew, gente, uma das melhores declarações dessa série. Muito, muito incrível. Sabe o que eu queria que o Duque lá, né, o Thorne, acho que é assim o nome dele, não sei chamar o nome, com a Julie, sabe o que eu queria que ele fizesse, né? Ele não fez, mas o Matthew fez. Aquela declaração na frente de toda a alta sociedade, eu queria que o Thorne fizesse com a Julie,
né? Então veio Matthew aqui e fez. Amei a declaração perfeita, maravilhosa. Os dois são muito incríveis, são personagens assim muito, muito bem construídos. A história dos dois é muito fofa, muito coração quentinho. Então, gente, 5 estrelas e favoritado. Finalmente, We Are the Champion, gente. Finalmente consegui favoritar um livro dessa série. Fora o primeiro livro, né? Que eu já tinha amado lá o primeiro livro, mas aí depois veio só a decepção por cima de decepção. Então temos aqui um favorito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!